Saudar mais uma vez aqui o professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e deputado federal pelo PSOL, aqui no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Deputado Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Aliás, no dia do cobrimento do Brasil, 22 de abril. É preciso que lembremos disso. No 22 de abril de 1500, o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma. Existiam povos aqui e eles foram dizimados, escravizados, interiorizados à força, desrespeitados, mas são povos em luta até hoje. Há 1.700.000 brasileiros e brasileiras indígenas que vivem em 395 povos, aldeias, comunidades que falam 291 línguas, uma riqueza cultural enorme. E um dado curioso, Anderson, sabe qual é o estado? Eles estão presentes, os povos indígenas, em todos os estados da Federação Brasileira, inclusive protegendo suas riquezas naturais e minerais, alvo da violência e morte pelo garimpo, inclusive ilegal. Suas terras são muito cobiçadas, mas eles têm mais presença, acredite. Eu achava, até ver os dados do censo do IBGE de 2022, que essas comunidades indígenas eram majoritárias no Amazonas, no Pará. Mas não, sabe onde tem mais comunidade indígena no Brasil? São Paulo. Depois o Amazonas, depois a Bahia, depois o Pará e o Acre. Está impressionante, né? Mas em todos os estados da federação, os nossos irmãos e irmãs indígenas estão presentes com a sua cultura, a sua sede de viver e a sua luta. Eu afirmo do ponto de vista de quem exerce um mandato federal. Os setores da sociedade brasileira que mais lutam são os indígenas. Recentemente houve a anual aldeia Terra Livre dos povos indígenas. Que beleza, que maravilha, que resistência admirável. Por isso eu repito aqui o manifesto antropofágico que o Oswald de Andrade liderou. To be or not to be, that is the question. Seria muito bom as redes estarem comentando isso, em vez de ficar falando dos milhões da moça lá que ganhou o BBB. É muita mediocridade. A gente precisa olhar para nós mesmos e para a nossa história. Muito importante, Chico, você fazer essa introdução aqui em relação ao 22 de abril, o dia do suposto descobrimento. A gente ia tratar, inclusive, desse tema ao longo do nosso papo. Na verdade, eu ia até tentar suprimir isso, porque o nosso tempo agora é curto. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, Chico. Eu tenho outras questões aqui também muito relevantes para tratar contigo. Já queria começar esse nosso papo falando sobre o momento que o país atravessa. Estamos aí há menos de 6 meses das eleições presidenciais, das eleições gerais no nosso país. Uma disputa enorme se avizinha diante do que mostram as pesquisas de intenção de voto. O presidente Lula, que vinha caminhando ali, até de certa maneira com tranquilidade, rumo à reeleição, ao longo desses últimos meses, perdeu espaço. O Flávio Bolsonaro, que eu aqui no programa só chamo de Bolsonaro, não chamo de Flávio. O Bolsonaro avançou muito ao longo desses últimos tempos, rivalizando ali com o presidente nessas pesquisas. Em algumas delas, o Bolsonaro já aparece até à frente do Lula em intenções de voto. Enfim, eu queria uma análise mais geral tua a respeito disso. Como é que você avalia esse momento que o governo passa de perda de popularidade, de avanço da extrema-direita? O que é que pode ser feito para a gente mudar esse quadro? Como é que você analisa essa disputa que se coloca entre o Lula e o Bolsonaro pela presidência da República a menos de 6 meses das eleições? Anderson, olha, eu não vejo pesquisa como um oráculo onde você chega e consegue a revelação dos deuses sobre a realidade. Elas são um indicativo, elas são um elemento
de fotografia do momento. Elas têm o seu valor, é claro. Agora, não devemos absolutizá-las e achar que agora está tudo ruim, que o governo está muito mal avaliado. Não desprezemos a força da máquina e das políticas, inclusive emergenciais, que os governos podem desenvolver na proximidade da avaliação da sua gestão. É disso que se trata. Há, efetivamente, a cristalização de um pensamento conservador da extrema-direita, que é um movimento que acontece no mundo inteiro. Basta olhar Portugal, França, Estados Unidos, tudo que é canto tem uma extrema-direita avançando muito, o que é um perigo para o mundo. Vídeo que está acontecendo no Oriente Médio, a partir desse tresloucado neocolonialista, neoimperialista Donald Trump. No Brasil, nós temos, na América Latina também, o Chile, que tem uma população mais politizada, elegeu a extrema-direita no segundo turno. Então, isso é grave. O Peru está uma confusão danada. Pode ser que uma candidatura da esquerda vá ao segundo turno lá. Eles demoram muito para apurar tudo. Na Colômbia, nós vamos ter agora uma eleição onde quem lidera é o sucessor e correligionário do Gustavo Petro. Só que a soma dos seus adversários, num segundo turno, pode derrotá-lo também. Então, é um campo em disputa. A resistência heróica do povo cubano massacrado, estrangulado, asfixiado pela covarde postura do governo norte-americano, tem lá, está sobrevivendo, apesar de tudo, de todas as dificuldades. Então, a gente tem sinais positivos, né, também do nosso lado. A gente tende a ficar num certo derrotismo. Eu não estou querendo falar que está tudo bem, que está tudo certo. Agora, o quadro pode ser de recuperação, sim, de um nível de popularidade, dependendo da postura do governo. Ficar passando pano para Donald Trump não é o caminho. Eu acho que o Lula acordou para isso. Uhum. A disputa de outubro é entre civilização e barbárie, é a disputa entre a racionalidade mínima e a truculência, entre o golpismo e a democracia. Então, nesses termos, eu prefiro ficar otimista sem perder o pé no chão da realidade. Tá certo. Chico, eu queria avançar aqui um pouco a respeito, falar ainda sobre essa disputa que está colocada, porque muita gente diz que o governo do presidente Lula, agora às vésperas das eleições, ele precisa precisaria de uma guinada à esquerda para conseguir a reeleição. Muita gente tem defendido essa dita guinada à esquerda. Como é que você avalia isso? Você acredita que o Lula possa, de fato, dar dessa guinada à esquerda? A reeleição do presidente da República depende dessa virada de chave, de medidas que dialoguem diretamente com os interesses da classe trabalhadora de uma maneira mais efetiva? Depende, não é um cavalo de pau. Isso, pelo contexto do Brasil, de ainda fraca mobilização popular. Tem a nossa parte também, da cidadania, que está muito acomodada. E o caráter do próprio governo Lula, que é um governo de composição, tem elementos até da direita dentro do governo. Eu considero que a postura do Lula, mais recente, tem sido mais afirmativa, mais assertiva. Ele, afinal, assumiu, inclusive mandou um projeto do próprio Executivo, a batalha pela redução da jornada 6x1. Ele, afinal, está tendo uma postura mais firme em relação ao Donald Trump. Falou até em reciprocidade em relação ao delegado da Polícia Federal, que foi convidado a se retirar lá dos Estados Unidos. É verdade que toda a mídia grande também, sem contar as centenas de pequenas mídias dos influencers, tem um predomínio quase que avassalador
da crítica ao Lula. Eu ontem li um artigo no jornal o Globo onde o camarada não, indica, afirma, Lula tem que abandonar a disputa, porque inventaram essa agora, que ele não vai ser candidato. Tudo é estratégia eleitoral iníqua, não é tão inócua, e é desonesta, né, esse jogo, essas rasteiras. Mas eu acredito, por exemplo, 1º de maio vem aí. Qual vai ser a pujança das manifestações que tem como eixo a redução da jornada 6x1? Muito questionada pela direita lá no Congresso Nacional. Eles são contra a redução da jornada. E essa proposta tem apelo de massa, tem sensibilidade dos mais pobres ou dos trabalhadores, sobretudo do comércio, que merece ser tocada e aprovada na Câmara. Mas há resistências. O 1º de maio está chamado no Brasil inteiro para grandes manifestações em defesa da redução da jornada 6x1. E o governo está apoiando. Isso é muito positivo. Então, vamos ver. Eu acho que o que está colocado é essa necessidade de um governo adotando pautas progressistas e mobilização maior da população, mobilização de massa, contra as máfias que dominam a política nos estados governados pela direita, como se vê no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai ser o 1º de maio, né, Chico? Porque as mobilizações no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora ao longo dos últimos anos têm sido muito fracas. Vamos ver como é que vai se dar agora na próxima semana. Aí a gente vai ter já o 1º de maio. Próxima sexta-feira, se essa, a outra. Sim. O perfil, só um detalhe muito rápido, o perfil da classe trabalhadora mudou muito no Brasil. Então, as organizações dos trabalhadores, os sindicatos têm que entender isso e buscar modos e meios de articular e organizar esses setores. Houve uma redução enorme do chão de fábrica, a produção mudou muito, automatizou. Então, basta ver os números. Quantos são metalúrgicos hoje, quantos eram nos anos 80, de onde veio o Lula. O trabalho está muito terceirizado, a informalidade é muito grande. Então, é um desafio para todos nós. Chico, eu já queria entrar aqui no tema dessa disputa que há entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado. Mais uma vez se abriu essa crise, o ministro Gilmar Mendes ele acionou o senador Alessandro Vieira na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade, após ele pedir o indiciamento do ministro, além do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes e do próprio Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, lá na CPI do crime organizado. Você acompanhou esse debate de perto lá no Congresso Nacional, enfim. Eu queria uma avaliação tua a respeito disso, sobre essa disputa que se abre mais uma vez, essa crise entre os poderes, que tipo de consequência essa crise pode ter, inclusive, para o processo eleitoral? Como é que você vê todo esse quadro? Tem um adágio popular que diz: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O CPI é um instrumento do legislativo. E um relatório derrotado, totalmente equivocado, ele desviou de função a CPI do crime organizado, produziu, através do senador Alessandro Vieira, um relatório final desorganizado e que não toca a fundo na questão do crime organizado, não indicia ninguém, faz até algumas análises ali, mas na hora de botar o guiso no pescoço do gato, foge desse assunto e tem um relatório conclusivo eminentemente político e eleitoreiro também, por parte do senador. Ele fica fustigando ministros do Supremo que têm, sim, muito que explicar, alguns ali, sobre seus vínculos com o Vorcaro e o caso Master, mas não naquele ambiente, aquele não era o objeto da CPI. Agora, um relatório equivocado e derrotado é uma peça que não tem valor jurídico algum. A própria CPI derrotou esse relatório. É da livre manifestação do parlamentar. Os ministros do Supremo, liderados pelo Gilmar, que apoiam essa investigação, como disse o Toffoli, até para
considerar a inelegibilidade do senador no próximo pleito, é totalmente equivocado também. É um absurdo. Eu acho que não tem... Inclusive, desconfio que, mesmo tendo esse relatório errado e derrotado do Vieira, citado o Gonê, ele não vai prosperar, porque não tem base jurídica. Fica parecendo briga de criança mal educada entre o relator e alguns ministros do Supremo. Isso rebaixa tanto a CPI, que já acabou, aliás, quanto o Supremo. É uma bobagem isso, uma briga de criança rica, né, e mal educada, porque ficam lá na cúpula, o povo fica olhando de banda, que será essa briga aí e tal. Quando, na verdade, tinha que ter, sim, uma CPI do Master e Vorcaro, como temos pedido na Câmara, como há um pedido no Senado, e aí sim, esse era o fórum adequado para, eventualmente, ministros denunciados com substância fossem lá se explicar. Agora, isso aí tudo, sinceramente, essa crise não é uma crise do Senado com o Supremo, é uma crise de egos e de tentativa de explorar politiqueiramente um lado ou outro. Eu fico com a proposta do Flávio Dino sobre reforma do judiciário. Eu fico com o meu próprio projeto da bancada do PSOL de um código de ética para o Supremo. Eu fico com transparência e Congresso amigo do povo e não inimigo do povo, como ele é em boa má parte. O Chico, você também considera, como boa parte das pessoas, enfim, de setores da esquerda, de que há um certo exagero do Supremo Tribunal Federal nas suas iniciativas, os ministros se achando efetivamente os donos do país, com essas medidas que eles têm tomado, considerando, como você muito bem lembrou, que alguns dos ministros devem explicações mais aprofundadas a respeito dessa situação envolvendo o caso Master. Eu não vi ninguém ainda falando a respeito disso. As investigações estão em curso, mas você também entende que os magistrados eles se sentem em um outro patamar, digamos assim, em relação ao país, os donos do poder acima de tudo? Entendo. Alguns membros do Supremo se acham supremos mesmo, intocáveis. E isso não pode acontecer. Às vezes, por omissão do Congresso, o STF é acusado de legislar, mas aí tem que olhar a nossa parte também. Eu falo como membro do Congresso Nacional. Muitas vezes a gente se omite, não avança em questões ou retroage até, vota retrocessos, inconstitucionalidades, como será o caso se derrubarem os vetos do Lula, aquele projeto de dosimetria que é aval ao golpismo. Derrubar aqueles vetos é inconstitucional. E o Congresso pode fazê-lo, e volta e meia faz, age contra o povo de fato. Mas o Supremo também, muitas vezes, desborda, fica ali numa redoma, numa casta, bota aquela toga e parece que é acima de qualquer suspeita ou de qualquer crítica. Não é, não pode ser. Evandro Lizin Silva, saudoso, foi ministro do Supremo, falou: o Supremo Tribunal Federal é a suprema última instância do erro e do direito de errar. Então, erram também. E, às vezes, exageram. Agora, tem gente austera, equilibrada lá. Eu não diria que todos os ministros. E esse conluio entre interesse privado de empresas ou negócios que estão em causa no Supremo e os próprios ministros ou seus familiares é inaceitável. Deviam ter mínimo de simancol, né, e evitar esse tipo de imbricação que é histórico no Brasil. Aliás, 1500, 22 de abril de 1500, começou um empreendimento dos interesses do Estado absolutista português, com os seus parasitas da velha nobreza feudal ainda lá dentro. A nova nobreza mercantil. E eles inauguraram isso que depois se chamou Brasil. O Brasil é um empreendimento desse grande equívoco do interesse econômico com a visão política e do bem comum. Deu no que deu. Escravização, latifúndio, monocultura, dependência externa.
sequelas disso até hoje. Deu no que deu, né, Chico? Muito bem lembrado. Chico, eu quero avançar também agora a respeito de um tema que eu considero, sinceramente, a bala de prata que o governo Lula ainda tem para tentar recuperar a popularidade a menos de 6 meses do processo eleitoral, que é justamente isso que você citou, inclusive, numa resposta anterior, o fim da escala 6x1, essa discussão que está se dando lá no Congresso Nacional, depois que o governo enviou, inclusive, um projeto em regime de urgência para ser votado pelos parlamentares. Há muita resistência no Congresso. O próprio presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, olha só, Arthur Lira, veja só, são quase farinha do mesmo saco, né? Mas, enfim, o Hugo Mota, ele defendeu que esse tema fosse debatido com maior profundidade no Congresso, ouvindo todas as partes, os empresários, os trabalhadores. Ele não quer que essa discussão se dê de maneira assodada. A gente sabe bem muito o porquê ele defende isso. Óbvio que há setores do empresariado que estão em torno ali do Hugo Mota, pressionando ele para que essa votação não aconteça ainda esse ano. Mas, por conta dessa proposta, do projeto enviado em regime de urgência, parece que o Congresso tem até 45 dias para votar esse tema. Eu queria saber de você, pela tua experiência lá no Congresso, pelo teu acompanhamento das discussões, como é que você analisa esse debate? Você acha possível aprovar o projeto pelo fim das escalas 6x1 esse ano, apesar das resistências que existem? Acho. Inclusive, no caso da Câmara, porque depois ele tem que ir para o Senado, a redução da jornada 6x1 será votada até o fim de maio. Está havendo uma saudável disputa lá. Alguns a fazem a contragosto. A direita já assumidamente, é só ver quem pediu vistas na CCJ em relação a esse projeto. E adiaram por poucos dias na CCJ a votação. Mas o Hugo Mota, ele tem dito no Colégio de Líderes que prefere a PEC, que dá mais substância, a emenda constitucional é mais forte, duradoura do que um projeto de lei, e, além do mais, ela é originária da própria Câmara, uma PEC do PSOL, liderada pela Érica Hilton, deputada por São Paulo, do nosso partido, uma PEC do Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, e emendas constitucionais, que tem que ter uma comissão especial criada após a admissibilidade na CCJ, que vai passar, apesar da resistência do PL, dos setores do União Brasil, do PP, mas eles não têm maioria nem dentro de suas bancadas para barrar essa tramitação. E, por outro lado, o governo agiu corretamente ao mandar para o parlamento um projeto de lei em regime de urgência, o que significa que, se não for apreciado em 45 dias, dá exatamente o final de maio, tranca a pauta. Então, tem uma corrida lá para ver o que anda mais rápido. Isso é bom para a população. Então, eu acho que na Câmara a gente aprova até maio, e depois é pressão em cima do Senado para que ele resolva essa parada. No Senado, a direita é menos forte do que os progressistas e do que na Câmara mesmo. Então, menos forte que os progressistas no Senado, não, errei. Ela não tem a força que tem na Câmara, ainda que possa ser majoritária. Mas tem o Centrão, que às vezes joga de um lado ou de outro, muito de vez em quando. Nesse caso, como é uma proposta de forte apelo popular e que vai incidir nas eleições, se ela não passar até julho, vai ficar mal para os que resistiram a ela, inclusive eleitoralmente. Então, eu acredito que possamos aprovar até julho no Congresso Nacional como um todo. Chico, eu vou avançar na discussão a respeito desse tema e te colocar uma preocupação, externar uma preocupação minha que eu tenho colocado, inclusive, ao longo dos últimos tempos aqui no programa. Até conversei recentemente com um professor de Direito do Trabalho, na semana passada aqui no Faixa Livre, a gente debateu um pouco a respeito disso. Você não acha que há o risco de o Congresso aprovar, dentro dessa proposta pelo fim da escala 6x1, um texto super rebaixado, criando uma série de exceções para diversos setores da economia,
mantendo a escala 6x1 por conta dessas exceções para esses setores, e o governo vice gabado, feito de ter aprovado o fim da escala 6x1, quando na prática não é bem isso que pode acontecer por conta dessas pressões que há no Congresso. A capa é o fim da escala 6x1, mas se você for ler o projeto de fato, você tem tantas exceções que isso não vai se dar na prática, acima de tudo, no dia a dia do trabalhador. Você não acha que há esse risco diante das pressões que existem? Há esse risco, e o Congresso é o espaço do consenso possível, né? A representação conservadora e empresarial é muito potente lá. Então, eu imagino que venha a prosperar não só uma gradação temporal da aplicação do fim da jornada 6x1, mesmo sendo a óbvia 5x2, que quase o mundo inteiro já pratica, com também setores. É evidente que uma empresa familiar, uma microempresa familiar, tem critérios diferentes de uma grande multinacional. Então, eu já ouvi as discussões sobre isso, não tem ainda proposta concreta, mas que vai ser implementação gradual, eu não tenho dúvidas, infelizmente, e que vai haver uma discriminação de setores. E tem gente, inclusive, de economia familiar, que já falou comigo, a gente aqui vai se acertar e tal. Eu falei, poxa, mas nem 5x2, aí eles ficam meio balançados. Então, vamos ver. O processo está em plena fervura agora, e após a aprovação da constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, aí o processo começa a tramitar e virão emendas. Já devem ter emendas até em relação ao projeto do Executivo, que já foi publicado também. Chico, eu queria seguir falando aqui a respeito da situação de questões que são tratadas na Câmara dos Deputados, porque a bancada do PT na Câmara, junto ali a deputados de esquerda, de outros partidos, eu acredito que até vocês do PSOL, apresentou um projeto de lei, o PL número 1808, para proibir as bets no nosso país. Esse PL não apenas acaba com as apostas de quantia fixa, como também estabelece uma multa administrativa para quem explorar as bets, que pode ir até a casa dos 2 bilhões de reais. Esse projeto também cria uma lista de crimes relacionados às apostas por quantia fixa. Apesar das legislações e dos regramentos criados durante essa atual gestão do presidente Lula para organizar a legalidade das apostas, inclusive taxando as bets, essas medidas não foram suficientes para conter os efeitos colaterais dessa atividade econômica, como o endividamento das famílias e também o próprio vício em apostas, que ainda não tem na rede de saúde uma estrutura adequada para o atendimento. Eu queria te ouvir a respeito disso. Eu queria saber se o PSOL também assinou esse projeto de lei aí apresentado pelo PT, pelo fim das bets, e como é que você vê um governo que, no momento, ele tenta organizar a casa, taxando as bets, mas percebe que perdeu a disputa e agora vai tentar proibir essas empresas aí de aposta? Isso é meio contraditório mesmo, né? É evidente que as bets são um vício, as bets são quase que incontroláveis, precisam sim ser muito taxadas e sobretaxadas, precisa ter um disciplinamento. A proibição total... Você, num projeto, é como negociação salarial, você pede o que considera justo, a recomposição de perdas, e vai lá em cima, que é um além daquilo, uma melhoria salarial efetiva, substantiva, e aí tem uma margem de negociação. No Congresso é sempre assim, proibir bets é para reduzir o seu poder e a sua influência. A proibição total, considero muito difícil passar, porque está dentro daquilo que falam na Constituição, da liberdade de empreendimento, da liberdade de concorrência, só que o jogo, as apostas, você vê que nunca regulamentaram o jogo do bicho. Hoje, uma ingênua diversão, sobretudo população mais pobre, né? Mas não pode regulamentar, nem os bicheiros querem, né? Porque dentro
estrutura organizada da sociedade, você tem que ter transparência, prestação de contas à Receita, enfim, uma série de limites necessários para o bem comum. Então, proibir bets eu acho difícil passar, proibir totalmente, reduzir, disciplinar, aumentar a cobrança, efetivá-las e, sobretudo, uma campanha tem que ser feita contra esse vício crescente. Mas veja, Anderson, todo jogo de futebol está carregado nas transmissões das poderosas televisões de bet para cá, bet para lá, tudo é bet, né? E é uma coisa impressionante. Eu nunca apostei nada disso. Aliás, nunca joguei no bicho, nunca. A minha formação não me permitiu não me deixar seduzir por essa ilusão da riqueza fácil, do ganho que só te emburaca. Então, é bom para haver uma discussão na sociedade, um questionamento, mas o poder das bets, eu diria que é quase igual ao poder das bets no Brasil, pelo menos. Quase igual a das big techs. Quando tentamos regulamentar, você não imagina o lobby no aeroporto de Brasília, dentro do plenário, descarado, e jogando com muita grana. Não duvido que muitos deputados tenham se deixado seduzir. Não tem dúvida. Você citou o futebol, quase todos os times do Campeonato Brasileiro são patrocinados por bets aqui no país, enfim, muitos com o principal patrocínio dessas empresas, outros com patrocínios menores, enfim. Eu acho difícil que tenha um clube que não tenha um patrocínio dessas empresas. Elas exercem um lobby muito grande no país. Vamos ver como é que vai se dar essa discussão lá no Congresso. Mas é uma contradição, como você muito bem colocou, né? O governo tentou regulamentar as bets, tentou taxar ali, já viu que perdeu essa disputa e agora vai tentar proibir. Chico, eu já vou avançar aqui no nosso último e principal tema desse nosso papo, que é uma notícia que surgiu aí com mais força no dia de ontem, a venda da mineradora Serra Verde, que é a única empresa que explora terras raras fora da Ásia. A mineradora Serra Verde, que atua, uma empresa lá de Goiás, e ela foi vendida para a empresa dos Estados Unidos, que pertence ao secretário de Comércio do governo Donald Trump. Essa empresa é USA Rare Earth, Estados Unidos Terra Rara, com intermediação do governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, o senhor Ronaldo Caiado. Essa transação, pelo menos pelo que eu observo, ela fere a Constituição, que esclarece que a União ela é proprietária do subsolo do país e teria, de alguma forma, de autorizar qualquer tipo de negociação nesse sentido. No entanto, de acordo com uma reportagem da CNN que foi divulgada no dia de ontem, a gestão Lula ela descarta judicializar esse acordo que foi construído. A estratégia do governo seria continuar com a comunicação de alto nível com a Casa Branca, buscando a melhor negociação para os interesses do Brasil. Chico, Lula tem criticado muito o Trump nos últimos tempos, como você muito bem lembrou, mas no momento dele tomar uma atitude a fim de garantir a nossa soberania em relação a um tema absolutamente estratégico como esse das terras raras, o presidente novamente se esquiva. Mais uma vez, não dá para cravar que o governo não vai tomar nenhum tipo de atitude, mas, pelas fontes da CNN, o governo não vai judicializar esse tema. O Trump ele entregou a faca e o queijo na mão para o Lula agir, no sentido de garantir a nossa soberania. Mas me parece que, como sempre, o presidente vai ficar só na retórica, contrária ao presidente dos Estados Unidos e em defesa de uma suposta soberania, porque, na prática, nada é feito. Eu queria a tua análise a respeito dessa venda da empresa lá de terras raras, da Serra Verde, intermediada pelo governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Como é que você avalia isso? Como é que o PSOL avalia essa situação toda? Entreguismo e inconstitucionalidade. Veja, os artigos 21, 76 e 225 reiteram isso que você falou, Anderson. As riquezas minerais do subsolo pertencem à União, que pode até concedê-las, mas ela é o poder concedente e tem que zelar por isso. É uma questão de soberania nacional. Há vários outros artigos da Constituição, além desses que eu citei, que mencionam quais são os bens da União,
que fala no artigo 176 sobre as jazidas em lavra ou não, e os demais recursos minerais do país, pertence à União, e, embora possam ser concedidas, repito, o artigo 225, que fala, inclusive, do meio ambiente. A gente tem um conjunto de preceitos constitucionais que podem levar essa doação, vou chamar assim, para uma empresa norte-americana, via Minerações Serra Verde, né, em Goiás, a ser paralisada. Se o governo, o executivo, não zelar por isso, nós, do PSOL, já estamos com a nossa assessoria jurídica examinando essa concessão e vamos, com base nesses artigos da Constituição, judicializar, sim. Isso não pode prosperar. E nós consideramos que é dever nosso, aliás, juramento que a gente faz quando toma posse, defender a soberania nacional e, num momento tão importante, esses chamados minerais críticos, terras raras, eles não podem ser entregues assim de bandeja. É só lá em Goiás, isso eu cometo. É um processo que começa por aí e depois não tem mais controle nenhum. Eu espero que o governo e o presidente Lula se manifestem a respeito. É algo muito grave, muito grave. Chico, eu até gravei um vídeo ontem para as redes do programa falando a respeito desse atentado contra a nossa soberania, enfim. No âmbito do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, vocês podem tomar alguma iniciativa para questionar isso? Porque você citou que o pessoal pensa em judicializar essa questão caso isso não parta do governo federal. No âmbito do Legislativo, pode ser feito algo em relação a isso para antes da judicialização? O primeiro passo é tentar barrar a iniciativa dos congressistas entreguistas que querem colocar, inclusive hoje, na pauta lá da Câmara, um projeto que, de alguma maneira, emoldura esse processo de entrega e de liberação das riquezas minerais. A gente tem que examinar detalhadamente. O relator é o deputado Arnaldo Jardim, não sei, acho que ele está no PSD, não sei, de São Paulo, muito simpático, muito agradável, mas em nome da modernidade ele vai apresentando certas flexibilizações perigosas. Então, o primeiro ponto é resistir a essa ofensiva sobre as nossas riquezas minerais, inclusive através da legislação. Olhar com lupa tem até uma, hoje em dia a gente precisa usar isso permanentemente, olhar com lupa cada proposta que chegue lá no Congresso, porque tem uma maioria que, em nome da modernização, vai desconsiderando soberania e meio ambiente. O segundo passo é examinar mesmo se, a partir desses artigos da Constituição que eu mencionei aqui, a gente pode fazer uma nova regulamentação mais firme, porque há possibilidades legais também ou infraconstitucionais de se fazer essa entrega e essa torneira precisa ser fechada. Uhum. Para a gente fechar aqui, porque você já tem que sair para o teu outro próximo compromisso. Rapidamente, por que o presidente Lula não toma uma atitude efetiva em relação a isso? Ele tem criticado o Trump ao longo dos últimos dias, mas, mais uma vez, eu repito o que eu disse ainda há pouco, ele está com a faca e o queijo nas mãos para impedir que esse ataque à nossa soberania se concretize, tomando uma atitude, judicializando. Não sei se isso pode ser feito por uma canetada dele, eu acredito que não, acho que essa questão tem que ser judicializada, mas enfim. Você acredita que o Lula vai fazer isso? E por que até agora, já temos aí 2 dias que essa discussão está colocada, por que ainda não foi nada foi feito pelo Palácio do Planalto em relação a esse tema? O Lula não decide sozinho, embora ele seja muito imperativo, mas certamente a assessoria, ele está com um ministério novo, né? O Rui Costa era o principal assessor dele, não está lá. Aliás, em alguns aspectos, para o bem. Eu não sei com quem ele se aconselha agora. Como o Lula estava viajando, ele fez essa viagem por 5 dias na Europa, chegou hoje, talvez, eu espero muito que ele se manifeste sobre isso e
e tome uma posição. Eu ainda tenho essa expectativa boa. Agora, o governo tem muita força, o governo federal não pode silenciar sobre isso. Vai concordar com isso? Seria um gol contra, né? Seria um absurdo, aliás. Não está dentro do programa que o elegeu e que nós do PSOL apoiamos. Nós vamos, dentro da nossa parte de minoria na frente que compõe o governo, cobrar isso do presidente Lula, desde já. Pode crer. Deputado Chico Alencar, eu quero agradecer a sua presença aqui. Já estou cumprindo aqui o meu acordo de liberá-lo às 9h25. Obrigado pela sua participação. Um bom dia de trabalho para você e bom feriado amanhã aqui no Rio. Obrigado. Ogum, São Jorge, todas as forças contra o mal. Obrigado, Anderson. Um abraço a toda a família Faixa Livre. Obrigado, Chico. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal e professor de História da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL aqui do Rio, conversando com a gente sobre os temas aí relacionados à política, enfim, especialmente essa situação envolvendo as terras raras, viu, gente? Eu só quero fazer uma correção aqui de algo que eu disse ao longo da entrevista com o Chico. A matéria da CNN não é de ontem, a matéria, na verdade, é de anteontem, da segunda-feira. Eu citei aqui como sendo de ontem, mas não. Foi anteontem a matéria que a CNN divulgou. Obrigado, viu, Gabriel Novaes dos Anjos, pela lembrança aqui, pela correção. Mas é fato, eu acho pouquíssimo provável que o presidente Lula, que o governo federal tome uma iniciativa no sentido de barrar a venda dessa empresa, judicializar essa questão, enfim. O pessoal vai agir em relação a isso, mas o governo federal, não sei não.